Clóvis de Azevedo, com a professora Sofia. A Sofia muita gente conhece, tem feito uma caminhada muito grande agora no estado, circulando em muitas escolas, cidades, fazendo debate da educação. O professor José Clóvis também, de longa data, a figura conhecida da educação, doutor em educação, foi o primeiro reitor da UERGS no governo do Olívio Dutra, foi também secretário municipal de educação de Porto Alegre, esteve construindo o direito à educação em várias frentes, na CNTE, no CEPERS, e pesquisador, debatedor sobre a educação, principalmente a educação pública, as políticas educacionais. Tem livros escritos, dentre eles Mercoescola e Escola Cidadã, que debate exatamente o processo de construção da cidadania, qual cidadania que a escola pública produz, que currículo que ela tem, que políticas que ela tem. E a professora Sofia também tem muitas leis que mexem na educação pública, que modificam ela e potencializa na perspectiva da humanidade, né? Uma educação humanitária, educação cidadã, incluindo a lei do voo à escola, que permite o acesso das pessoas mais pobres, dos alunos mais pobres, a chegar nos bancos escolares. Mas o debate hoje nosso aqui, ele é principalmente sobre a COP30, sobre a questão do clima e que educação para o futuro que a gente pensa. O que a educação pode fazer para superar esses desafios que o tempo histórico nos coloca. E, obviamente, uma reflexão nossa, uma provocação para onde vai a vida na Terra. Então, eu fiz questão de convidar vocês, porque a gente tem uma identidade filosófica, ideológica, política, sobre o que a gente pensa ser a humanidade, ser os caminhos possíveis, os caminhos necessários, mesmo assim árduos, mas aquilo que a gente sonha numa perspectiva humanista. Se a gente lembrar de 1750 até os anos 2000, a gente teve um avanço muito grande do desmatamento na história da humanidade por conta da Revolução Industrial, do avanço nos territórios, a destruição de biomas. Se perdeu aí cerca de 30% da cobertura vegetal do planeta. Só que dos anos 2000 para cá, cerca de 10% a mais, quer dizer, o que levou mais de 200 anos, em 20 e poucos anos a gente avançou na destruição, o que a humanidade demorou séculos. Quer dizer, está muito agressivo, está mais pesado, está mais devastadora a ação humana em todo o planeta. Mesmo que a gente tenha agora mais livros, mais discussões, mais debates sobre a preservação do meio ambiente, a preservação dos biomas, a construção de um outro tipo de humanidade que não é a predatória sobre as outras formas de vida, mas nós temos aí alguns países, Sofia e José Clóvis, que não querem assinar os protocolos de preservação, de redução da emissão de carbono. Então é muito emblemático a gente perceber que mesmo com o avanço da ciência há o negacionismo climático. E eu fiz questão de trazer aqui esse livro, Pedagogia do Movimento Sem Terra, mostrar para vocês. Roseli Caldardi, que é uma pesquisadora sobre a história desse movimento social, que é um movimento que educa, que pensa a agroecologia, e é uma nova forma de ocupar a terra e produzir alimentos, que muitas vezes há um ataque ao movimento dos trabalhadores sem terra, mas na verdade é um movimento esplendoroso que faz um processo de educação com as suas crianças, de uma relação de simbiose do ser humano com os biomas, de proteção,
né, da Mata Atlântica, por exemplo, que é a mata que mais existe nas zonas onde foram urbanizadas. Hoje nós temos cerca de 10% da Mata Atlântica preservada, é o bioma mais destruído do Brasil, e é onde a gente tem muitos assentamentos. E a relação que se produz, o debate que se produz, e ela escreve aqui, é um debate no sentido de que o ser humano não é o dono do planeta. Ele não é o proprietário do planeta. Ele está aqui junto com as outras espécies. Mas, com esse exercício da racionalidade, da suposta racionalidade, a hegemonia se colocou da nossa espécie. Mas é uma espécie que, de certa forma, algumas pessoas debatem, constroem, ela cria destruição para si mesma. Basta a gente ver hoje a quantidade de agrotóxicos que estão na mesa do brasileiro. Basta a gente ver o processo dos transgênicos, que é a mudança, na verdade, de espécies com genes de outras, que a gente até hoje não tem pesquisas que mostram as consequências reais disso, mas tem indícios que mostram que tem mudança, inclusive na saúde humana, que doenças são potencializadas a partir de transgênicos e agrotóxicos. Quer dizer, isso tudo envolve o processo de educação, porque quando a educação pública ela nega esse debate, ela não faz esse debate, a educação ambiental nas escolas, a COP30 deveria estar sendo fomentado o debate dela em todas as escolas públicas. E não tem nenhuma fala do prefeito de Porto Alegre, nenhuma fala do governador, nenhuma fala da secretária Raquel Teixeira, nenhum projeto do secretário de Educação, o Leonardo Pascoal, fazendo com que as pessoas pensem e reflitam sobre que cidade a gente tem, que cidade a gente quer, como é que a gente pode contribuir. E lembro aqui um último ponto para passar para o Zé Clóvis, que é emblemático da história de Porto Alegre, que muitas pessoas não conhecem, o Arroio Dilúvio. Ele era sinuoso, ele tinha muitos quilômetros, percorria, desde lá no início da Zona Leste até aqui embaixo, e ele foi canalizado, e ele não era poluído. Então, além de ser canalizado, perdeu seu curso natural, atacar todas as vegetações que tinham ao redor, que viraram bairros, ele hoje é puro esgoto. É uma ação, as pessoas caminham na Ipiranga, elas circulam de bicicleta, andam de carro, mas elas não sabem da história desse arroio, desse nosso pequeno rio da cidade, que as pessoas tomavam banho, as pessoas pescavam. Hoje não tem mais isso, não existe isso. Quer dizer, é uma ação humana, dizem que é desenvolvimento, que tem agora uma via de ir e vir rápida da zona central até a zona leste, né? Uma artéria, mas o fato é que a gente modificou o território de Porto Alegre. E a gente sofreu no ano passado a cheia. E a cheia também vem pelo Arroio Dilúvio na parte de baixo, e pegou Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus. Então, trago aqui algumas reflexões, queria passar para o professor José Clóvis e agradecer a disponibilidade de estar conosco. Depois a gente vai ouvir também a Sofia, que tem leis, tem ações efetivas para pensar uma educação ambiental, pensar um processo de ser e estar dentro da escola, que tenta deixar um legado para o futuro. Acho que esse é um esforço coletivo, acho que não é fácil diante de tudo que acontece, mas nós estamos aqui, estamos fazendo, estamos movimentando, estamos fazendo esse debate e agradecemos o espaço também aqui da Câmara de Vereadores por podermos debater. Longas caminhadas, né, em defesa da educação pública, e não só da educação, mas uma visão mais global de sociedade democrática, né, humanizada, e onde o cidadão tem os seus direitos assegurados. Essa luta é uma luta contínua, né, de todos nós. Quando a gente fala em luta, é diferente de briga, né, porque uma briga ela é datada, né, ela tem início, meio e fim. E a luta social ela é contínua, ela não tem fim, né? Nós precisamos estar permanentemente lutando, né, para humanizar a humanidade, contribuir para humanizar a humanidade. Nós não temos a pretensão de nós, individualmente, né, mas
através da nossa rebeldia, né, nós contribuímos para humanizar a humanidade. E a rebeldia também não pode ser uma rebeldia individual, ela tem que ser uma rebeldia coletiva, né? Só a rebeldia coletiva que constrói a esperança, né? A esperança de um mundo melhor. É para isso que nós andamos e que nós lutamos. E a educação tem um papel fundamental, né, nesse processo de construção de um ser humano melhor, para uma sociedade melhor. E nós não podemos pensar num mundo melhor sem pensar no respeito à defesa da vida. E eu tenho colocado o conceito da saúde, mas que é um conceito que se preocupa em combater todo tipo de circunstâncias, né, que possa contribuir que possa ser contra a vida, né? Então, a qualidade do alimento, a qualidade do ar, a qualidade da luz, a qualidade da água, né? Os recursos medicinais, as vacinas, todas essas questões que são essenciais para a vida, né? São questões que precisam ser trazidas para a educação, né? Os elementos de habitação, né? A proteção sanitária, enfim, todas são questões que precisam ser tratadas nos currículos e que existe um estranhamento da escola ainda com a vida real, com as coisas do cotidiano, com as coisas que são colocadas no dia a dia para a sobrevivência das pessoas. Então a escola tem uma certa resistência em discutir o cotidiano dos transportes da cidade, da água da cidade, da saúde da cidade, né, e da sociedade em geral. Então nós precisamos trazer esse conceito para dentro da educação, para a educação integral, porque a educação, nós temos que considerar a educação como um direito, né? A educação de qualidade, a educação pública, laica, de qualidade integral como um direito, né? E a educação integral, ela tem que tratar de todas as dimensões da vida humana. Às vezes a gente ouve aí o debate sobre educação integral, que parece que a educação integral é simplesmente aumentar o tempo do aluno na escola, é criar um outro turno. Não. Isso até pode ser, é importante, né? Mas não é isso que é a educação integral. A educação integral é aquela concepção que vem lá desde da Grécia, dos antigos gregos, né? Que os gregos chamavam de paideia, que é essa formação do ser humano em todas as suas dimensões, na dimensão técnica, na dimensão cidadã, na dimensão da relação com o meio ambiente, com a Mãe Terra, né? Os gregos já tratavam disso, né? E na dimensão política, da polis, o governo da polis. Então, essa visão de formação integral, a ideia grega, é o que hoje nós tentamos resgatar quando nós falamos em educação integral. Então, uma educação que trabalhe com o mundo real, que trabalhe de forma interdisciplinar, onde o educador e o educando sejam sujeitos da aprendizagem, da construção do conhecimento, e onde haja um processo de participação, de construção coletiva, né, da ação pedagógica e do currículo escolar e da construção do conhecimento. Então, essa visão é, evidentemente, que resgate. Nós agora estamos num momento em que a gente tem que falar em resgatar o papel do professor, porque o educador nunca foi tão perseguido, né? Tão atingido na sua liberdade de cátedra,
como nos dias atuais, quando se tem projetos de escola sem partido, de colocar câmera nas escolas, né? Isso é uma violação da liberdade de cátedra, que é uma conquista da sociedade ocidental, né? Do professor ter liberdade de trabalhar, de falar, de colocar a sua visão de mundo também quando constrói o conhecimento. Então, esse quadro de dificuldades que nós vemos hoje nos coloca na perspectiva de necessidade de resgatar o papel do educador e resgatar a educação pública de qualidade e também a educação integral, dentro dessa visão, né, de formação do ser humano em todas as suas dimensões. E na questão, particularmente na questão ambiental, né, é fundamental que as crianças e a juventude elas aprendam desde os primeiros anos de escolarização esse respeito à terra, esse respeito à Gaia, à Mãe Terra, né? E o que significa isso? Significa aprender coisas simples, como separar o lixo, né? Como defender a manutenção dos banhados, das áreas verdes, né? Dos elementos de saúde pública, né? Tudo aquilo que é fundamental para uma vida sadia. E a escola tem que tratar isso não como uma disciplina, mas como uma cultura, como uma formação geral, né? E isso tem que ser isso que eu chamo de incorporar o conceito de biossegurança no currículo escolar, né? Que é um conceito da saúde, mas que é um conceito sociológico, né? Que tem uma abrangência muito mais ampla do que a saúde. E levar para a escola o aprendizado da defesa do meio ambiente, da defesa dos nossos mananciais hídricos, dos nossos recursos vegetais, dos nossos recursos minerais, tudo isso que nós precisamos preservar, né? Levar isso para dentro da escola, né? Significa também levar a compreensão e por que as pessoas têm que morar em lugar de risco, né? Em subhabitações, né? Em condições infrasociais, como aqueles que vivem nas piores condições possíveis, né, de vida, porque a sociedade constrói esse tipo de diferença social, né, e de discriminação. Quer dizer, a educação ela precisa trabalhar essa dimensão da cidadania, né, não só na questão da formação técnica, da produção do conhecimento, mas também naquilo que os gregos chamavam de governo da polis, né, que é o governo da cidade, quer dizer, a política, a participação política, o cidadão que tem competência de convivência, competência social, né, e competência política, de responsabilidade com o governo da cidade, de responsabilidade com a sociedade. Então, nessa perspectiva, né, no momento que se discute a COP30, né, e que não se traz essa discussão para dentro da escola, como colocou o vereador Jonas, é um problema bastante sério que revela as limitações hoje da nossa educação, esse estranhamento que existe entre aquilo que se faz na escola e aquilo que se vive na sociedade. Isso coloca outro desafio para nós, que é a gente defender e propor que os currículos escolares sejam voltados para a investigação, para a pesquisa, desde a pré-escola.
porque se a gente observar como são as crianças, né, as crianças são pesquisadoras, porque as crianças elas ficam tentando descobrir o mundo, né, descobrindo as coisas e perguntando para os adultos e buscando cada detalhe do mundo. E elas vão descobrindo o mundo, né, na relação com o outro, porque nós não somos nada sem a relação com o outro, né? Nós não existimos sem o outro. Nós somos únicos, mas também não somos nada sem o outro. Então a criança ela se socializa, ela se desenvolve na pesquisa do mundo. No entanto, quando ela vai para a escola, ela é escolarizada, ela é cerceada nessa dimensão da pesquisa, porque é imposto para ela um currículo pronto, empacotado, né? Em que ela é pressionada a repetir coisas ao invés de descobrir coisas. Então nós temos que reverter isso, nós temos que ter uma escola voltada para a pesquisa, que estimule as crianças a continuar pesquisando, não só na infância, mas na pré-adolescência e na adolescência. Uma escola em que não se restringe a reproduzir aquilo que já é conhecido, que está nos livros, mas uma escola que possibilite que o conhecimento seja uma construção a partir do conhecimento do mundo, do desvelamento do mundo, da realidade, é claro, a partir daquilo que já se conhece, né? E no momento que nós colocamos essa perspectiva, nós vamos desenvolver uma cultura de pesquisa, uma cultura de descobrir que nós temos uma terra, um planeta a ser preservado, que nós temos recursos que são esgotáveis, que nós precisamos preservar, que nós precisamos andar pela vida defendendo a vida. E defender a vida é defender a terra, defender Gaia, é ter uma relação harmônica. Não existe essa diferença entre ser humano e natureza. Natureza e ser humano é uma coisa só, porque nós não conseguimos viver sem a natureza, sem o oxigênio, sem a água, sem os recursos alimentares. Então o nosso desafio hoje é esse, e eu acho que a Conferência do Meio Ambiente, que vai se travar agora, é um bom momento para a gente romper esses limites, né? E se confronta com os interesses econômicos, ele se confronta com a lógica do capital, porque o capital não tem limites. O capital é como uma grande represa que tem uma rachadura que começa a infiltrar água. Ele vai infiltrando por todos os lados, vai minando tudo, vai monetizando a vida, vai transformando tudo em mercadoria, tudo em lucro, né? E cria uma narrativa, inclusive, né? A tal de sustentabilidade, que na realidade a sustentabilidade, que é um princípio correto, mas que é um mero discurso das grandes empresas, né? Porque na realidade a sustentabilidade ela não se realiza. Vejam bem o que acontece hoje com os pedágios, por exemplo, né? Os pedágios que se colocam nas vias públicas, né? O que traz, independente das questões ambientais que diretamente provoca, o que traz de desconforto para as pessoas no território onde eles se implantam, né? E por que isso? Porque isso está diretamente ligado ao lucro, está diretamente ligado à reprodução do capital. Então, a reprodução do capital, né, ela é completamente contraditória com a necessidade de defesa da terra. E a gente pode ver isso, né, com as culturas indígenas. Quem preserva a floresta hoje são os povos da floresta, né, que são encurralados, são mortos, são destruídos, né, e isso é uma coisa que é secular. Quer dizer, o Brasil foi ocupado
destruindo as populações indígenas, né? Eu estava vendo ontem um documentário no History, aquele canal de televisão, sobre a destruição dos indígenas nos Estados Unidos, né? Foi um genocídio terrível, muito triste, que a maioria das pessoas não conhece, né? Parece que foi um heroísmo, a marcha para o oeste nos Estados Unidos. E nós, na minha geração dos anos 50, a gente via os filmes, né, da cavalaria americana chegando e matando os índios, e a gente aplaudia quando chegava o exército, né, que os índios estavam atacando os colonos, então chegava o exército e matava todos os índios. Os filmes dos anos 50 e 60 era tudo nessa base, que era mostrar o heroísmo da ocupação do oeste americano, que foi uma destruição. As últimas, depois que destruíram quase todas as tribos indígenas, a última coisa foi uma lei que determinou o deslocamento das populações indígenas da região do Mississippi para o noroeste dos Estados Unidos. Ficaram lá em cima das montanhas completamente cercados, né? E entregaram milhões de acres de terra, tiveram que abandonar, que foi entregue aos grandes latifundiários. E nessa marcha para o deslocamento, as pessoas andaram mais de 1.000 quilômetros e foram morrendo, crianças, mulheres, né? Enfim, uma coisa muito triste. Agora, no Brasil não foi diferente. No Brasil continua até hoje, né, a destruição das populações indígenas e essa luta, né, pela preservação da Amazônia, no caso da Amazônia. Mas nós não precisamos ir para a Amazônia para ver a destruição do meio ambiente. Então, a gente sonha com uma educação que de fato seja integral, né, que responda esses desafios de defesa da vida. E defesa da vida passa necessariamente pelas questões ligadas à natureza, ao meio ambiente, né? Não só a questão da violência urbana e de tudo que a gente vive na civilização, entre aspas, do século XXI, né? Mas em todas essas questões que implicam na relação com a natureza. Então, era isso. Obrigado. Obrigado, professor José Cláudio de Azevedo, pela exposição aqui, por nos trazer essa reflexão, né? E também queria lembrar, o Brasil perdeu até hoje 33% do seu território nativo. Matas, biomas, enfim, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Pampa. E isso é emblemático, porque até 1985, 20% desses 33%, os outros 13%, foi de 85 até agora, 2024. Ao todo são 281 milhões de hectares devastados, a maioria deles para o agronegócio, que hoje está circunscrito na plantação de soja, milho e produção de proteína. Isso é drástico. O Pampa, que é aqui, metade do Rio Grande do Sul é o bioma Pampa, então metade Mata Atlântica. O Pampa perdeu 9 milhões de hectares em toda a América Latina. Mas no Brasil, desses 9 milhões, 3,4 milhões é a perda do Pampa. E Sofia, de 85 para cá, do que circula em vários municípios do Pampa, começa aqui o Pampa, mas vai descendo toda a metade sul. Então, isso é uma tristeza, porque perdemos o Pampa, que tinha até uma relação da criação do gado com a preservação dos animais do Pampa, ema, espécies de mamíferos vários, felinos, por exemplo. Agora é soja. Está virando soja e eucalipto, por conta de uma empresa que fomenta isso.
Então as pessoas estão deixando aquele tipo de vida que tinha aqui no Rio Grande do Sul uma história de quase 300 anos, de uma relação simbiótica do produtor rural com o bioma pampa, por uma lógica bem colocada pelos Zé Clóvis: é preciso ter mais lucro, a soja dá mais lucro, então vamos para a soja. E aí vem junto o agrotóxico, que não tinha com a criação de gado. Então a gente não sabe o impacto real disso nas águas, todo o aquífero Guarani, na metade sul do Rio Grande do Sul, e o governador não debate isso. A Secretaria do Meio Ambiente não debate isso, não constrói. É muito triste saber. Terminou. É outro. É muito triste saber e ver e viver tudo isso. E saber que os governantes não se importam. Isso é emblemático. Porque o processo político, Sofia, ele é educativo. O Paulo Freire dizia lá no livro, professor assim, tia não, que o educador educa pelo exemplo. E o político é uma espécie de educador social. É uma espécie que conversa com todo mundo, dialoga, as pessoas ouvem, seguem, né? Tem milhares de seguidores, os partidos, enfim, e são chamados a falar sobre vários temas. E o prefeito aqui sequer se colocou para ir para a COP30. Aí teve um debate no jornal, o jornal provocou ele, disse assim, Sofia: eu não acredito que o prefeito não fez uma comitiva para ir à COP30, que é o debate da década do Brasil. Porque a gente tem perdido a Amazônia. Não é de agora, é de muito tempo. Desde lá do ciclo do látex. Se lembrar até o látex, professor José Clóvis, até 1900 a gente tinha um boom da economia. E a produção de látex no Brasil ela era de certa forma sustentável, Sofia, porque os trabalhadores, os povos da floresta, eles não ficavam derrubando a mata para ter seringueiras, elas estavam conectadas naquele bioma. Então eles iam lá e coletavam, era difícil a coleta, mas o Brasil despontava, era o grande produtor de látex. Aí vieram os capitalistas britânicos, roubaram 1 tonelada de sementes, um pouquinho antes de 1900, 1 tonelada de sementes, e curiosamente os fiscais alfandegários lá na saída do Rio Amazonas não autuaram essa carga, e essa carga foi embora. 1 tonelada, 70 mil sementes. Aí plantaram, sabe aonde? Na Ásia. E aí plantaram em produção em larga escala. Em 20 anos acabou, fechou a produção de látex aqui, porque lá eles produziam muito mais barato. E isso que era uma produção sustentável, virou uma produção nociva lá no bioma deles, porque eles levaram uma espécie invasora para a Ásia, produziram, quebraram a Amazônia, e a Amazônia, para sobreviver, começou a vender madeira e devastar. Vejam só, a questão como o capitalismo é voraz, e muitas pessoas não conhecem, não sabem esse debate, essa história. A gente precisa debater a história do Brasil, precisa debater como é que foi a extração do pau-brasil com a extinção, cana-de-açúcar, o ciclo do café que acabou com a Mata Atlântica primeiro, a cana-de-açúcar, depois a produção de gado. Então assim, e agora está instalado essas monoculturas que a gente tem, que é uma meia dúzia só de monoculturas no Brasil, que a gente sequer consegue garantir, Sofia, arroz e feijão na mesa do brasileiro, porque os produtores não querem, não dá dinheiro, que dá dinheiro é soja e milho. Quer dizer, a gente tem que ficar refém, a gente cria uma crise dentro do Brasil, que é a nutrição do povo, né? A gente sabe que o prato do arroz e feijão ele é básico, ele é fundamental. A gente não tem uma consciência e não tem os governos influenciando isso. Um debate que a gente poderia fazer, quero passar para ti, que é uma ideia que a gente tem, que poderia ser levada a cabo, é de esses grandes latifundiários ter uma lei, professor José Clóvis, federal, que obrigasse eles a pelo menos 1 ou 2% das terras que ele tem que produzir alimento que está na mesa do brasileiro. Obrigar, por lei. Não é só gado, não é só soja. Tem que produzir alguma coisa de aipim, alguma coisa, né, de verduras, alguma coisa de arroz e feijão. Acho que esse é um debate que o Congresso não quer fazer, poderia fazer. Segurança alimentar. Mas enfim,
Agradecemos aqui a disponibilidade da deputada Sofia nas suas agendas 1000. Acho que é a deputada que mais roda o Rio Grande do Sul, porque a gente acompanha pelas redes, quando vê ela está lá no sul, está lá no norte do Rio Grande do Sul e por aí vai. Então, Sofia, obrigado pela presença. Vou te passar aqui. Acho que é verdade. Bem, Jonas, bom dia. O convite do Jonas não pude recusar, mesmo sendo domingo de manhã, 10 horas da manhã. Mas, na companhia do professor José Clóvis, e tantas lutas, tantas reflexões nós vivemos juntos, mas aprendemos sempre. Aprendemos sempre, cada vez que nos escutamos outros, né? Agradecer aos companheiros e companheiras que aqui estão. 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. E isso é parte da Feira do Livro. Então, uma feira que não é só estandes para vender livros, mas ela tem muitos debates dentro dela, muitos lançamentos de livro, muito intercâmbio. E a gente tem que se orgulhar demais. Eu vou lembrar uma frase do Jefferson Assunção, que é secretário de Livro e Leitura do MEC, do Ministério da Cultura, que ele diz que as feiras dos livros, elas dão validação pública, elas dão valor público ao livro e à leitura. Aquilo que vale, né? Diz para a sociedade isso aqui tem valor importante, as pessoas esbarram com o livro na praça. Achei que isso para mim é fato, porque a gente diz, as crianças sofrem muito dificuldade de ler e escrever porque na sua casa não tem um mundo letrado, não tem letras, não tem número, não é um valor. Então, nesse momento em que a gente vê, que vocês já mostraram a degradação da vida, mas há um ataque direto ao acesso ao livro e à leitura. Eu sempre digo, Eduardo Leite, desde 19, ele retirou todos os mediadores de leitura de dentro das bibliotecas, 2019, para cá. E muitas bibliotecas viraram escombros, fecharam, mofaram, não tem um acervo atualizado, 2.300 escolas. E agora, o Melo está propondo uma nova organização de RH e curricular, o prefeito Melo, com o seu secretário da Deseducação Pascoal, inimigo da educação, que é uma organização curricular que reduz horas de geografia, de história, termina com a filosofia, diminui artes e retira todos os professores que estiverem em bibliotecas. Claro, na rede municipal não tem bibliotecárias, mas muitos se especializaram, professores. Sabe? Eu sempre digo, na rede municipal há uma resistência dentro da biblioteca, da produção escrita. O setor de Porto Alegre, ele é desde a educação infantil, só para nós entrar em seguida no tema, para trabalhar um pouco a esperança, Zé Cláudio, porque tem coisas incríveis que continuam acontecendo nas escolas, tu sabes muito bem, né? E desde a educação infantil, as escolas infantis escolhem um livro, escolhem um autor, leem e exploram os livros do autor ao máximo, fizemos emenda parlamentar à frente do livro na Assembleia, na Câmara, e deu para sustentar. E as escolas amam, as crianças amam, porque tu imaginem vocês estudar uma obra durante o ano, conhecer o autor, comprar acervo e vir à Feira do Livro. Isso é um projeto maravilhoso e ele resiste. Então, queria saudar a Feira do Livro, porque é uma ágora de resistência. Né? A resistência é o quê? Fazendo gancho aqui já com o tema. O agro na escola. Nós temos agora, nós estamos para votar, não deu o quórum na semana passada, mas terça-feira, nós vamos votar o agro amigo da escola. É o projeto de lei. Agro amigo da escola. E o agronegócio, ele tem um outro projeto que se chama De Olho no Livro Didático. Não sei se vocês conhecem. Ele tem problematizado, tem feito cartilha, tem feito proposta, tem vendido para escolas, para sistemas de ensino. Então, não só os governos, eles, quando usa a palavra não se importa, não age, não. Governos de direita são patrocinadores, né, da lógica meritocrática, neoliberal, e esvaziam completamente o neoliberalismo. O Jonas identificar a aceleração que houve nos últimos 15 anos, a face predatória do neoliberalismo, agregada de tecnologia, de alta produção, do capitalismo, que se chama
chamar neoliberalismo e predador, né? Enfim, o predador sou eu que estou qualificando. Então, e ele está dentro da escola, ele disputa a escola, ele disputa que veneno não é ruim, ele tem 1000 estratégias, propagandas, o que é, de validação pública do que eles fazem. Da produção em larga escala, a gente alimenta mais, por isso é importante a tua citação sobre o MST, porque eu acho que o MST, assim, tem um trabalho extraordinário nesse país. Eles hoje produzem arroz em larga escala sem agrotóxico. Tá? E é bom lembrar que o governo federal, o governo Lula, nessa edição, o Edgar Preto, à frente da Conab, está comprando estoques está com grandes estoques de arroz, de feijão, para combater a especulação, a alta de preço, para regular, né? O Edgar tem falado nas toneladas, agora não tem número. E é importante o governo comprar com bom preço, porque ele estimula o agricultor a plantar, né, alimento para o povo, não soja. Soja não alimenta o povo. Então, esses ataques, a gente faz resistência como? Eu escolhi falar disso aqui, mas eu queria falar um pouquinho da COP. Esses dias eu fiz um vídeo, porque foi muito espontâneo. A minha mãe tem 93 anos, professora. Ela começou na escola em acho que era 57, 58, começou como professora normalista lá no interior de Bento Gonçalves. E ela estava lendo o jornal, ela leu o jornal, apresentada por tempo, mas ela adora, e ela levantou a cabeça assim: eu quero ir para essa COP30 aí. E disse: ah, é, mãe? Aí eu comecei a filmar, mas o que tu vai fazer? Eu vou dizer o que tem que fazer na escola. Na escola, Dona Lourdes Cafedor. De 1958, eu digo, mãe, que ano era? 58, nasci em 63, ela começou uns 9, 10 anos antes. E ela disse: eu fazia assim, de manhã, dizia, quem vem me ajudar hoje de tarde? Eu nem dizia o que era, dava aula 20 horas, e de tarde as crianças vinham me ajudar para fazer hora. As alfaces, e eu ensinava eles, imagina assim, eu pedia para eles trazerem esterco de vaca de casa, eles traziam os estercos secos. Ela começou a dar relato de como que ela fazia toda a educação, que na minha casa sempre foi. Nada do lixo era misturado, nada, era só aquele sujinho de banheiro, era queimado, o resto, todos nós vivemos isso. Então veja que isso, os antigos, porque não tinha coleta do lixo, não tinha o número grande de óbvio, de plásticos, embalagens e tal. Nós tínhamos, a geração dos nossos pais no interior era muito sustentável, né? Todo era lixo zero, e inclusive vendia garrafa, vendia ferro, separava as coisas para vender, porque tinha quem comprasse. Então a gente perdeu muito de lá para cá, e a escola também, né? A escola foi, é claro, passando pela escola da ditadura, e tinha, assim, as questões ambientais, que todos nós nos criamos na escola plantando feijãozinho, olhando ele brotar, né? Em cima do algodão. Não é que a escola não trabalhasse, né? Mas ela é capturada pelos valores, fundamentalmente, né? Valores em cima de meritocracia, de individualismo, a larga escala dos testes. Nós estamos vendo os professores, a redução do curricular, eu comecei a falar aqui. E eu, então, queria trazer 2 exemplos de possibilidades, lembrar, né, que em Porto Alegre nós fizemos com o Aldo Menegar o Atlas Ambiental, porque o Zé Clóvis disse assim: olha, não adianta só a criança, a escola começar a tratar o tema, mas ela também tem uma dimensão política que ela tem que compreender, mas por que esse arroio está todo? Será que é natural, para não deixar naturalizar a desnaturalização, o espantamento do que é violento, do que é degradado? Ela é fundamental. Acho que o Zé recupera uma dimensão linda, que é a dimensão da pesquisa, né? Que é do pensar, do refletir, do conhecimento toda a vida, todo o tempo, testado mais uma vez pelas crianças à frente dos dilemas que elas vivem. E me lembro dos projetos dos seminários integrados, Zé Clóvis, que coisas lindas estudavam os estudantes na tua gestão, que buscavam nós, que hoje a gente vive, era a questão das academias e de usar ou não usar os anabolizantes. Eu lembro que tinha coisas que diziam respeito à vida deles, mas imagina a profundidade dessa vida. A pesquisa, que eu estou acompanhando meu netinho de 1 ano e 5 meses, é impressionante, não é um brinquedo feito, eu cheguei com um mate,
um chimarrão para visitar ele, botei num cantinho, porque estava carregando, e ele logo foi lá. O que era aquilo? O que era aquilo? E daí ele pegou na mão a cuia, e eu falei, é cuia, está aprendendo a falar, e ele, cuia, cuia. Ele adorou a palavra cuia. E depois ele queria explorar. Então, a criança está descobrindo o mundo, e a gente realmente, na escola, mas a sociedade também, né? Quer que eles reproduzam ideias prontas, porque há um controle, é uma disputa de projeto de ser humano. E nós fizemos um Atlas Ambiental em Porto Alegre, que era uma política da cidade, mas que gerou nas escolas, e o Waldo Menegas sempre lembra que ele amava isso, os LIAUs, né, que eram os laboratórios de investigação ambiental. Muitas escolas tinham grupos de investigação, então surgiram projetos como Arroio Não É Valão. Acho que a gente tinha uma cidade de Porto Alegre, como está ligada, Porto Alegre não estava ainda, claro que se falava em crise ambiental, mas não em emergência climática, né? E a gente tinha em Porto Alegre uma capacidade de permeabilidade, de dialogar com a cidade, com as pessoas, que nós inovamos em muitas áreas, inovamos na área do meio ambiente, inovamos na área da coleta e seleção de lixo, da área do tratamento de água, esgotos. Foi o tempo áureo do DEMAI, né? E educação ambiental todos faziam, todos, o DEMAB da habitação, o DEMAI tinha grupo de educação ambiental, o DMLU tinha grupo de educação ambiental, a SMED tinha, até, né, Borba, que era do DEMAB, até tinha sombreamento, porque era todo mundo trabalhando em educação ambiental, e o Atlas Ambiental era para dizer, olha, essa cidade não é esse calçamento que nós andamos em cima, olha o que tem embaixo, olha a água, olha o arroio, olha o verde, olha as flores maravilhosas. E subiram, foi para a escola, isso era instrumento de... Eu cheguei a fazer uma lei, o Jonas fala, mas eu fiz de muitas leis, foi uma lei tão simplesinha, como vereadora, que era assim, porque eu amava a produção que tinha lá no DMLU, na SMAN, quer dizer, então, toda a produção de conhecimento registrada das diferentes secretarias tem que ir um exemplar para a escola. Era uma lei assim, lá da Câmara Municipal, deve estar em vigor ainda, mas não se produz mais nada, né? Eu acredito, inclusive, que infelizmente seria deseducativo algumas coisas que se mandaria à escola nos governos destruidores que a gente tem desde então. E aí, gente, vamos para a minha última parte da fala. Então, quer dizer que o Atlas hoje, para nós, só para fechar isso, nós estamos usando a elaboração do Atlas em Viamão para resistir ao novo polo de especulação. Claro, Porto Alegre já está num impacto absurdo e eles querem aprofundar com o plano diretor. Mas eles estão voltados para Viamão agora. Fazer aterro sanitário, porque Viamão tem muito mais área de terra do que Porto Alegre. Foi a primeira capital, mas ela tem 4 aldeias indígenas, ela tem 3 ou 4 quilombos urbanos. Ela tem a produção de arroz sem agrotóxico, ela tem vários aquíferos banhados, ela tem áreas de proteção. E o Bonato, vou falar o nome dele, porque ele se orgulha disso, que é ex-prefeito, hoje deputado. Esses dias eu vi no jornal que ele vai para a COP, ele vai fazer uma palestra lá. Ele é o grande patrocinador da degradação, aliás, inclusive agora, da entrega de uma lei da entrega da antiga área da FEPAGRO, da pesquisa da Secretaria de Agricultura, onde estão indígenas, retomadas indígenas, onde tem pesquisa de butiá, ele e o governo Leite, entregar para a Prefeitura de Viamão para fazer um centro de industrial, de pesquisa, junto ao meio indígena, junto à área de preservação, estamos brigando, né? Votamos contra, estamos brigando, vamos a Brasília, estamos fazendo horror. E ao mesmo tempo em Viamão, também seu Ronato, não é ele, é Eduardo Leite, a Corsã vendida para a EGEA abandonou uma obra de captação de água do Lami, do Itapuã, ou seja, água da superfície para tratar. Essa obra a gente está denunciando, está denunciada no Ministério Público de Contas, já denunciei a parada. Bom, estamos nessa luta. Para quê? Para captar água subterrânea. A EGEA passou a pensar, é mais barato, eu pego água de poço artesiano, não preciso tratar na dimensão que tem que tratar a água superficial. Conseguimos barrar na justiça, mas eles já perfuraram com
a conivência da Prefeitura de Viamão e com a fragilidade, desconhecimento da FEPAM, desconhecimento dos apontamentos técnicos do gestor, bom, tanto que a Justiça parou. Mas estavam já fazendo os poços artesianos à EGEA e não mais tratando água poluída. Então, Viamão virou há 7 anos, 8 anos já que acompanha essa luta, e, enfim, eu trouxe os últimos ataques, né? E a gente propôs para o Aldo fazer um atlas ambiental de Viamão. Está pronto? Agora elas estão buscando captação. Ele fez junto com todos os movimentos sociais para mostrar o que é o valor natural, ambiental que tem Viamão, que nós estamos fazendo existência. Então, para ver que é uma tecnologia que foi desenvolvida aqui e que hoje tem 64 atlas no mundo que o Waldo Menegar ele orienta e que nós vamos voltando a trabalhar. Então, eu queria trazer como uma alternativa para a educação. E a outra é que nós apresentamos, a partir, inclusive, do Plano de Necessidades e Obras, que na gestão do Zé Clóvis ele propunha para as escolas, né, Zé Clóvis, um conjunto de diretrizes para a reforma das escolas. Porque não é só o currículo que a gente já falou aqui, que a gente precisa libertar esse currículo, porque os professores também não têm mais autonomia pedagógica, não é só a criança que não pode pesquisar. Os professores e as professoras, eles têm hoje o que dar, o que aplicar no dia a dia, o modelo que está sendo trazido equivocadamente do Ceará. Eu fui para muitos que estão copiando e copiando mal, só copiam o que foi mal feito lá, né? Que é o Eduardo Leite copiando. Mas a gente também tem uma degradação brutal no espaço escolar. Então, a degradação da terra está validada, eu volto para a ideia inicial. A ideia da validação pública do livro, da leitura que a feira faz. A degradação do espaço físico das escolas é a validação de que tu é pobre, e na pobreza está a feiura, está o calorão, está a falta de ar, está a falta de alimento, está o esgoto, está o problema de energia. É assustador, porque essa é infelizmente, a paisagem, sei lá, da estrutura da escola. Então, o primeiro projeto que eu apresentei em 2019, já lancei, e deixo a sugestão para tu apresentares em Porto Alegre, inspirada no movimento que o Zé Clóvis e eu conheci, a primeira escola que foi lá em Teutônia, não, em Westfália, que recebeu todo esse tratamento. A gente apresentou um projeto de lei que institui a política estadual para a elaboração do plano de necessidades para o desenvolvimento de termos de referência e dos projetos arquitetônicos executivos de construção, readequação e reforma em escolas públicas no âmbito da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. Por que eu trago essa lei? Ela é de 19, gente. Ela não saiu da CCJ. No primeiro mandato, o relator dizia: tu quer aparecer, vai ser contrário. Porque na Assembleia tem isso. E aí eles sentam em cima, o governo não quer. Agora está de novo, nós estamos retomando um novo parecerista, vamos ver se vai andar. Por quê? Porque ele diz assim, fala da infraestrutura, espaços internos com iluminação, insolação, ventilação, visão para o espaço externo, rede elétrica segura, segurança física, água potável, esgotamento, ok. Esgotamento sanitário, reaproveitamento de águas pluviais e conforto térmico. A gente tem várias questões aqui em 19, que não é ainda do tempo dessa discussão da COP, da emergência climática, ou da grande enchente que nós vivemos, né? Então diz assim, ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades de educação infantil, incluindo o repouso, a expressão ao ar livre, o movimento e o brincar. Pisos permeáveis na área de circulação da escola. Permeáveis e não impermeáveis. Adaptação da escola, ou seja, para a realização da ação educativa, adaptação da escola. É pensar a escola, desenhar a escola pensando no projeto de educação e não o inverso, né? Mas aqui tem uma bem interessante. De conforto ambiental e sustentabilidade. Conforto ambiental e sustentabilidade. Compatibilização do conforto luminoso e visual com harmonia entre iluminação natural e artificial em todas as dependências da escola. Conforto acústico.
Porque a gente tem que pensar na crise ambiental também, no quanto ela está atingindo, né? A gente prevê aqui ar-condicionado em todos, o quanto a gente está atingindo o bem-estar das pessoas, né? A gente não está pensando, a gente falou bastante aqui na dimensão da destruição ambiental, mas na verdade a nossa vida a nossa retirada do bem-estar. Zé Clóvis vai para o sítio deles, que ele está no céu, né, Zé Clóvis? Mas também está do lado da água, está do lado da horta. Isso está sendo retirado. Olha aqui a favela do Alemão, o que é? Onde é que está o bem-estar? Que não tem uma hortinha, não tem um jardim, não tem... Estou dizendo de forma geral, gente, não tem espaço pensado para isso. Me lembro do secretário Zé Clóvis dizendo que nós temos que pensar e preservar espaço. Olha só, a letra F, preservação, recomposição, remediação de áreas de proteção natural. Às vezes a escola tem uma parte de mata e não sabe o que fazer com ela, não tem recurso para fazer com ela, né? E quando tem, lembro da Chácara do Sol, lá que tem um lugar bem bacana. Eficiência hídrica, aproveitamento de água por meio de cisterna, utilização de água de vertentes, valorizando espaços alternativos e naturais no uso de água, possibilitando armazenamento e uso para sanitários, lavagens e irrigação. Eficiência energética e busca de fontes naturais alternativas de energia. Aí eu não vou cansar vocês muito com isso, mas a gente previu tudo que a gente acha que tem que ter numa escola, mas estava recheado de uma escola educadora, que o próprio prédio eduque, que a própria vivência na escola, por ter jardim, por ter horta, por ter a captação da luz solar, por ter captação de água, das crianças aprenderem e verem que a escola, além da educação estética, né, que é uma dimensão que vem dessa ideia da educação integral, que o Zé falou em várias, eu lembrei de lembrar da estética, né, o acesso ao livro, a leitura, mas ao belo, é essa questão de aprender na escola já como lidar com o meio ambiente. Então vejam, esse projeto não é que a gente não cuidou dele para ele andar, ele não anda por decisão política do governo do Estado, ele não anda. Nós fizemos reunião com a secretária, nós apresentamos tudo do Conselho Estadual de Educação, nós não fizemos da nossa cabeça, nós sentamos com todas as instâncias para ele ter muita validade, valoração e legitimidade, e ele não anda. Então eu quero trazer assim, dois elementos que a gente precisa disputar, continuar disputando a escola. O espaço físico, ele tem tudo a ver, né? Porque a gente constrói, está em cidade, degradando a vida, e a gente precisa construir escola ligada à vida para construir outros sujeitos, meninos e meninas. Então, são grandes desafios. O Dona Lourdes não vai a COP30, eu também, mas a gente vai continuar lutando, né? Espero que saiam bons resultados. Obrigada, gente. Muito bem, obrigado. Obrigado, deputada Sofia, por nos trazer aqui esse importante debate sobre a lei que pode mudar a vida. Porque a nossa questão principal é: para onde vai a vida no planeta Terra? É importante lembrar também, Zé Clóvis, de 1950 para cá, teve a aceleração do antropoceno, que é o homem, o ser humano, no centro de tudo no planeta, devastando rapidamente. Nos últimos, da Revolução Industrial para cá, a queima de combustíveis fósseis, ela acelerou muito. Mas claro, já faz 12 mil anos que se usa combustíveis fósseis, né? O ser humano já usava lá, os hominídeos, enfim, dentro das cavernas. Mas, da Revolução Industrial para cá, cerca de 1,8 trilhões de toneladas de CO2 foram para o ar. E dessa quantidade, apenas 50% é reabsorvida pela natureza. 5%, professor, do CO2 que foi e que está hoje na atmosfera, ele está lá dos anos 2000 para cá. Ou seja, são 25 anos, em 25 anos, de uma história de 12 mil anos de queima de combustível fóssil, mas também de aceleração desse uso, de 1750 para cá. Em 25 anos,
50%. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Por isso que a gente está vivendo essas grandes enchentes, grandes devastações, e os governos não querem chegar, não querem debater. Uma lei dessas está trancada. Quer dizer, falta consciência. E aí trago Paulo Freire. Paulo Freire tem um conceito importantíssimo, a conscientização. Acho que a gente precisa agora atualizar esse conceito. Que ser humano nós queremos formar? Que pessoa que a gente quer formar? Eles estão investindo agora em matemática e português, em reprodução do conhecimento. Nós não podemos reproduzir conhecimento. Nós temos que permitir que as pessoas inventem, criem a partir do seu local. E não se debate mais o local. Se quer unificar tudo. Se quer padronizar tudo. Quer formar uma mente única. E eu acho que esse é o grande desafio para nós. A COP30 é um evento. Mas é um evento que vai reunir pessoas interessadas em debater o futuro. Porque o presente está caótico. São pessoas que vão pensar o futuro. Então, a gente olha assim, o Lula está com 80 anos. A maior parte da vida dele ele já viveu, 80 anos. Mas ele está querendo pensar o futuro para as pessoas que vão ver daqui 30, 40 anos o que vai ser do Brasil. Essa é a questão. Então, quando a gente olha assim, o Lula querendo trazer e traz a COP30 e fomenta esse debate, e a sede do governo brasileiro vai estar em Belém do Pará durante esse período, não é uma coisa só simbólica. É para mostrar que importa sim debater o verde, importa sim debater a preservação dos biomas, importa sim produzir um novo processo educativo, e o debate na opinião pública, ele é fundamental, porque as pessoas se educam pelas redes sociais, as pessoas se educam na internet, as pessoas se educam ouvindo rádio ainda. Muita gente ouve o rádio, a minha esposa adora rádio, todo dia ela liga o rádio, ela tem 40 anos de idade. Então, as pessoas na televisão, a gente precisa usar a COP30 que vai ser discutida nesses meses. É o momento de discutir. Porto Alegre, que só tinha 8 parques, agora tem 1 a menos. A gente, ao invés de evoluir, a gente retrocede com essas pessoas que não pensam a vida na cidade. Agora nós estamos debatendo o plano diretor, e no plano diretor a gente tem que debater isso, porque estão perdendo a floresta do Itu-Sabará, que era a Mata Atlântica, tinha até Graxaim. Para quem não sabe a importância do Graxaim, ele é o topo da cadeia alimentar em alguns biomas, alguns ecossistemas. E se a gente tinha o Graxaim lá, dentro da Itu-Sabará, é porque a gente tinha preservação da natureza, e agora um grupo empresarial, o Zafra, está devastando para virar condomínio, casa, residência. Na Lomba do Pinheiro a mesma coisa, perdendo a floresta da Lomba do Pinheiro. Lá entre Belém Velha e Restinga, quer dizer, Porto Alegre agora está dando um mau exemplo. Então a gente precisa debater isso, as escolas precisam debater, discutir o que é a vida na cidade. A vida na cidade é poder pegar o ônibus, é ter 3 refeições, é poder ter um posto de saúde, é poder ter uma escola, é só isso? Não. A vida na cidade, a reflexão que a esquerda tem que fazer no campo progressista é outra. A vida na cidade é preservação, senão isso que nós estamos vendo as consequências agora, grandes enchentes, pode ser muito pior. Muito pior. Nós podemos ter um grande desabastecimento de água, porque esse impacto que a Sofia fala lá em Viamão pode ser sentido em Porto Alegre, pode ser sentido na Zona Leste, lá na Zona Sul, porque Viamão está conectado com os bairros, é uma conurbação. A mesma coisa ali com a Alvorada, pode sofrer também. Então, é muito sério. Para concluir, perguntar se vocês têm alguma pergunta para o José Clóvis, para a Sofia sobre isso. É muito sério porque se vive uma lógica de exploração. E eu lembro aqui um filósofo importante, o Karl Marx. Ele diz que a valorização do mundo das coisas é terrível, porque ela importa na desvalorização do mundo dos homens. Homens, seres humanos, né? Eu usava homens, mas hoje a gente usa seres humanos, homens e mulheres. Então, quer dizer, a gente valoriza o material que tem, quantos prédios temos, quantos apartamentos temos na cidade,
Quantos centros de eventos a gente tem que é o próximo do centro? O que a gente pode fazer? E desvaloriza a relação entre as pessoas. Antes a gente tinha um parque harmonia, que as pessoas se relacionavam com a natureza. Iam lá, faziam, né, seu piquenique. Agora a gente não tem mais. A gente valorizou ter uma empresa só lucrando com eventos. Então, isso é muito triste, porque mostra como algumas pessoas mal intencionadas não pensam o futuro. Eu vejo assim a classe política, Sofia. A maioria da classe política não pensa o futuro, ela pensa o presente. E aí a gente tem uma carência, que é uma carência educativa. A gente tem que usar cada vez mais, nós temos que trabalhar redobrado e vamos continuar fazendo isso para conscientizar, porque o campo progressista ele é em menor quantidade, mas a gente já conseguiu fazer muita coisa no Brasil. Você conseguiu ganhar a presidência da República, algo inimaginável. A gente já conseguiu governar esse estado do Rio Grande do Sul 2 vezes, a prefeitura, 16 anos. É possível, sim, plantar sementes para no futuro ali a gente colher. Se eles implantarem agora a venda do DEMAI, nós vamos reestatizar logo ali, com as gerações futuras, com as crianças e adolescentes que serão adultos logo ali. Se eles fizerem um plano diretor só para o empreendedorismo, um plano de negócios, como a gente apelidou, logo ali nós vamos revogar esse plano com essas crianças e esses adolescentes com consciência de classe, consciência cidadã e humanismo. Então, quero abrir aqui para perguntas, se vocês têm alguma pergunta. Eu peço a palavra. Pega aqui, então. Pode fazer ali, do lado da sua. Saudar o evento em si, saudá-los muito preparados, palestrantes. Eu queria fazer uma observação, o Clóvis me lembrou sobre a história dos Estados Unidos do século XIX, que o Hollywood mitificou a guerra contra os índios em defesa dos colonos, dos índios norte-americanos. E, na verdade, isso era um evento muito difícil de acontecer, senão, não vou dizer raro, mas era muito difícil. A grande dificuldade da expansão colonial para o oeste era enfrentar doenças, era enfrentar fome, era enfrentar o sertão norte-americano. A guerra existiu mesmo quando os indígenas resolveram reagir ao massacre do seu povo e ao deslocamento forçado. Muito bem lembrado pelo professor Clóvis que essas questões não se restringem ao Brasil, ao DEMAI, ou a Porto Alegre, ou a determinadas regiões. Nem a Gaza. Não se restringe hoje a Gaza também. Porque lá está se fazendo um processo extremamente semelhante, no intuito e na prática mortal. E queria lembrar aqui para a Sofia que eu sou engenheiro aposentado do Departamento Municipal de Habitação, e o DEMAB tinha sim uma escola, o DEMAB tinha uma escola de educação ambiental. O Departamento Municipal de Habitação, não estou falando nem do DEMAI, nem da SMAN, da antiga SMAN, Secretaria de Meio Ambiente, que por óbvio também tinha. Mas o DEMAB tinha. Por que o DEMAB tinha? Porque o DEMAB alcançava uma população necessitada de habitação de interesse social, que queria morar em equipamentos fornecidos pela prefeitura, com os mais diversos financiamentos, não só pela prefeitura, mas executado pela prefeitura. E não é que eles precisassem aprender, mas o DEMAB cumpria com a sua obrigação de fornecer orientação, de fornecer educação ambiental, precisando especificamente ou não aprender alguma coisa específica às comunidades que passariam a usar o seu equipamento. Então, o professor Jonas lembrou muito bem que eu acho que todos nós sabemos que essa privatização do DEMAI, se concretizada, será revertida. Eu acho até que o Melo sabe disso. Eu acho até que tem quem liga um neurônio do outro, daqueles vereadores que votaram nessa aventura irresponsável para com Porto Alegre, que pelo menos quem consegue ligar um neurônio do outro sabe que isso aí vai ter um tempo limitado. A nossa tarefa é lutar o que for possível até isso estiver concretizado
se conseguir, estiver concretizado até 2027, e depois encurtar esse tempo, porque será revertido, sem dúvida nenhuma, com inúmeras outras ações. Aí entra o papel genericamente mostrado aqui pelos palestrantes, pelo mediador, que é o papel da educação popular, que é a educação levada para o povo. Nesse sentido, eu peço que tanto o professor Clóvis quanto a professora Sofia explicitem um pouco mais as estratégias de educação que precisam ser feitas, porque é a população que precisa de educação. O Melo não precisa mais de educação, ele sabe bem o que ele quer da vida e sabe bem a destruição que está promovendo. Mais alguma pergunta? Pode ver. Tudo bem, meu nome é Ismael. Queria saudar aqui o professor José, a nossa deputada Sofia. Eu sou enfermeiro, então vim trazer um pouquinho da saúde junto com a educação, porque a gente, como enfermeiro, também a gente é educador, né? Então, é só umas contribuições aqui sobre, que eu anotei um pouquinho quando eu cheguei, dessa situação das grandes plantações de soja. Então, o que acaba acontecendo? O êxodo rural das pessoas que estão lá, ficando, né, nessas cidades onde tem muita plantação, e acabam vindo para a cidade porque não tem mais o que fazer lá, porque são substituídos por máquinas e etc. Eu fui há pouco tempo agora no Ministério da Diversidade, que foi lá em Cruz Alta, então a gente passa por vários locais que fazia muito tempo que eu não passava nas estradas aqui no Rio Grande do Sul, e vê só plantações, e as pessoas lá falando mesmo, muita coisa, a pessoa está se mudando porque não tem, né, o que eles vão fazer aqui se a gente não tem mais... não é utilidade, mas fica lá, tem poucas pessoas para estar trabalhando, né? O aumento também das tentativas de suicídios, então, por pesticidas no interior, que a gente já sabe, vem trabalhando bastante isso. O Conselho Estadual de Saúde, a gente fala bastante sobre isso, né? Eu participo algumas vezes, não todas porque eu não consigo estar presente, mas agora no YouTube a gente consegue acompanhar mais, né, pela página deles. A agricultura familiar, então, que a gente está debatendo, ela não é estimulada, então acho que isso a gente tem que começar a estimular, fazer as feiras ecológicas, principalmente o que a gente está fazendo no GHC, a gente está trabalhando com as cooperativas de agricultura familiar, onde a gente compra, então, agora todos o alimento que a gente serve para os pacientes e também para os funcionários, que a gente tem os refeitórios, então hoje tudo é agricultura familiar, né? São alimentos que são sem agrotóxicos e da agricultura, né, familiar. E aí eu falo também um pouquinho, a gente está falando aqui sobre educação, da capitalização da educação em saúde, que a gente faz bastante, né, o enfermeiro, então, de unir a saúde na escola. A gente tem um programa como Saúde na Escola, de uma forma tão disciplinar e setorial. A gente tem que a saúde tem que estar nas escolas, a escola tem que estar na saúde. Eu já trabalhei com saúde na escola e hoje em dia a gente vê que tem um afastamento. Então a gente vê principalmente nas escolas municipais, nas estaduais nem tanto, mas as municipais, onde a UBS, então o posto de saúde está ali mais perto, que é só uma transferência de cuidado, tipo assim, precisa de neuro, precisa disso, precisa daquilo. Não se tem um trabalho de uma educação, de um enfermeiro estar lá dentro, de trazer as escolas para dentro da UBS, para saber como é que se forma, como é que se trabalha dentro da UBS, para trabalhar ali a saúde da família, para trabalhar os grupos também, não só a doença, né? E isso é uma coisa que a gente faz e está se perdendo um pouco, porque agora com esses últimos governos, por exemplo, nós tínhamos que aplicar, eu trabalhei já há 8 anos atrás, estava nas UBSs, e aí mudou aquela prática de a gente fazer a cultura da saúde, de trabalhar a educação e saúde, porque nós tínhamos que atingir metas, aí o Brasil Sorridente não era mais só o Brasil Sorridente, tinha que ter tantas limpezas, tanto isso, então tinha que atingir as metas, não era mais para estar estimulando ali a saúde, né? E eu acho que é isso. Só para terminar, então, vocês, né, que eu estava falando, eu também estava vendo bastante o que está acontecendo na cidade, agora acompanhando aí o plano diretor, é os dois desmatamentos das áreas que o vereador Jonas falou.
Principalmente, por exemplo, nós estamos aprendendo lá na Restinga, então estamos transformando as nossas florestas urbanas em grandes condomínios, né? Então, tipo, temos que ver isso para que nós vamos perder todos os nossos biomas dentro da cidade, a gente vai perder as florestas, então isso é muito importante, a gente tem que estar atento, principalmente nessa construção, vai desse plano diretor, né? E aí, para terminar, as escolas sem luz, né? Nós estamos falando das escolas, hoje a gente está com as escolas João Goulart, esses dias estava sem luz, sem água, sem merenda, né? Que tipo de educação que tu vai ter para esses alunos que vão para lá, que não tem educação física, não tem como ir no banheiro, não tem água, tem água de casa, eles não conseguem ter uma escola integral com várias coisas, mas acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Sim. Bom, eu sou Elaine, aqui um monte de gente já me conhece. Para mim sempre é um prazer ouvir o professor Zé Clóvis e a Sofia, né, e o Jonas, porque eu estou sempre aprendendo, né? Eu acho que sempre tem que se aprender. E aí tem umas observações que eu queria fazer, que cada uma é sobre uma coisa diferente, né? Uma delas é sobre a questão do atlas ambiental. Eu vivi na prefeitura esse momento da construção do atlas, né? Eu estava no governo do Raul, do Fortunati, então a gente participou muito desse processo lindo, magnífico, e que infelizmente depois, né, trocou umas trocas de governo, perdeu e depois foi trocando e tal. Eu acho que a gente não valorizou o suficiente, parece que as memórias elas vão se perdendo, e inclusive a nossa, da esquerda, e a gente perdeu esse fruto tão maravilhoso, e na enchente a gente não soube valorizar esse trabalho todo, que foi feito a muitas mãos, e muitas mãos do povo e muitas mãos do meio universitário, que se envolveu muito nisso, nessa construção, que foi um momento que a gente conseguiu juntar, arrancar eles, né, de dentro da universidade e trazer para esse processo. Então foi uma coisa muito maravilhosa. E isso parece que ficou meio de fora, quase que como uma discriminação, né? E agora a gente vê isso um pouco também nessa discussão do plano diretor, né? Parece que como se isso não tivesse existido, a gente não chama eles de volta. E o eles são nossos, né? Foram nossos. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente perde, e não é só nessa área, a gente perde em outras tantas áreas, né? Isso é um comentário. O outro comentário, que eu acho que a gente devia ter um pouco mais de, às vezes, de criatividade e coragem, né? Ser inovadores. A gente viveu, eu e o Castro, alguns anos, na verdade não foram alguns, foram 14 anos em Brasília, né? Durante o governo do Lula e da Dilma. E tinham iniciativas, que inclusive não eram nossas, nem do governo, mas tinham muitas iniciativas, assim. A população, eles construíram, né, algumas pessoas do nada, a gente viu isso porque a gente andava muito por lá, passeava. As paradas de ônibus, muitas, tinham prateleiras por toda a cidade, com muitos livros nas paradas, todas, quase todas. A gente achou engraçado, e aí tinha um cartaz assim, e era um cartaz explicativo, né? Você não deve perder seu tempo no ônibus sem aprender algo, sem construir algo e tal. E aí tinha uns livros muito bons, inclusive. E aí as pessoas pegavam o livro, ficavam 5, 6 dias, liam, ficavam o tempo que quisessem, liam o livro e largavam em alguma outra parada. E aquele livro transitava pela cidade toda,
ia para o Guará, ia para tudo que era lugar. E aquele livro voltava arrumadinho, bonitinho e tal. E isso não era com dinheiro público, não era com dinheiro de ninguém, era uma iniciativa popular. Então eu acho assim que a gente tem que... acho que tem coisas que são obrigação do poder público. Tem muita coisa que é obrigação do poder público. Mas eu acho que a gente precisa começar a usar mais. Nós, cidadãos, temos que agir, criar. Acho que a gente tem que começar a fazer essas coisas. E a outra coisa, que aí é uma área que eu atuo, que é a causa animal. A gente tem muito espaço público, como escola, posto de saúde, um monte de coisa. Eu sei que é muito difícil romper a coisa da escola, do posto de saúde, mas a gente não quer que o animal fique dentro da escola ou dentro do posto. O posto de saúde é mais complicado, mas assim, lugares que tem a segurança e tal, o animal ele pode ter uma cercadinha do lado de fora da escola, do lado de fora do posto. Pode ser alimentado do lado de fora, pode ser alimentado do lado de fora do posto, né? E aquilo vai criar um afeto com as crianças. As crianças vão aprender a respeitar o animal, a cuidar do animal. E falta muito isso. Por isso que tem muita violência, por isso que envenenam os animais, por isso que dão paulada no animal, por isso que tem violência sexual com os animais. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a tentar. Nem que protocole, né, Luiz? Faça 10 mil vezes o mesmo projeto. Manda lá, indicação, né? O Luiz que tem essas coisas tudo. Mas que a gente insista. A Sofia insista, o Jonas insista. Que a gente vá atrás dessas coisas. Tem que perseverar. Não pode se entregar. Então é isso. Obrigada. Passar aqui para o Zé Clóvis para brevemente comentar e depois para a Sofia, que nos avisaram lá que nós tínhamos 10 minutos para encerrar. Então, tentar fazer uma síntese assim, em cima das questões colocadas, né? Evidentemente que a mecanização da lavoura, a tecnificação e a monocultura, né, da soja, uma das principais consequências é expulsar as pessoas do território. Isso é muito triste, porque lá só tem lugar para máquinas, avião de jogar veneno e não tem mais lugar para pessoas, né? E o soja vai para o exterior, para a China, para a Europa, enfim. Essa é uma consequência da monocultura e do avanço do agronegócio. E do atalho do capital. O capital sempre atalha, sempre entra nas fendas e avança. Né? Em relação às diretrizes, né, da educação popular, claro que a gente não tem tempo para aprofundar muito, né, mas fundamentalmente é o seguinte: a diretriz principal é trabalhar com o mundo real, né, com a vida. Isso é educação popular. É produzir ciência na vida, produzir ciência no cotidiano, produzir ciência com as questões concretas que vivem a população. Então, eu posso produzir ciência com um plano diretor. Eu vou pegar o plano diretor e vou estudar com as crianças, fazer um plano pedagógico e mostrar, por exemplo, como que o plano diretor vai cercear o direito ao sol, né? Como que o plano diretor, como é que eu vou trabalhar a matemática no plano diretor sobre a questão dos recuos dos prédios, né? A altura dos prédios, como que as pessoas vão se relacionar, eu entro nas ciências sociais, qual é a consequência que vai ter em relação no consumo de energia, né? No transporte, no impacto do transporte. Então, qualquer questão da vida eu posso transformar num plano pedagógico por um ano inteiro e até para 3, 4 anos. Né? E isso que eu chamo de... Por que a escola não faz isso? Isso que eu chamo de estranhamento da escola com o mundo real, né? Com a vida real. A escola se transformou numa coisa
autônoma da realidade, porque o tipo de formação que se quer para a nossa juventude não é a formação para a liberdade, para a cidadania, para respeito ao outro, mas é o pragmatismo de hoje, que se chama de monetismo, né? Transformar tudo em lucro, em moeda, enfim, em relações econômicas, né? Relações de mercado. E essa questão da memória, né? Essa é uma questão muito séria, né? Porque eu vejo assim, eu tive agora recentemente, no mês passado, em Valência, e lá eu fui convidado para falar em Valência sobre a Escola Cidadã de Porto Alegre dos anos 2000, né? Porque o pessoal teve aqui no Fórum Social Mundial, conheceu o projeto educacional, publicaram o meu livro lá em espanhol e em catalão, o livro Escola Cidadã, né? E eles estão até hoje vendo como uma referência. Nós aqui, praticamente, nós esquecemos, porque assim, os professores mais antigos da nossa geração, eu já sou mais velho, né? mais moço do que eu, que viviam na época que trabalhavam nas escolas, já se aposentaram também, né? E entraram novas gerações de professores, e que se criou um hiato, um rompimento, além das novas gerações de professores, a questão do desmonte político pela administração. Então, existe uma série de fatores que tendem a levar à desmemorização das experiências, principalmente as experiências de resistência, as experiências críticas, né? E aí é muito importante a gente resgatar isso. Eu lembro que quando, na última eleição, a gente foi discutir o programa político para fazer disputa, alguns companheiros partidários, não tem que voltar para o passado, não tem que, temos que pensar o futuro. Você não pensa o futuro sem a experiência do passado, sem aquilo que a gente construiu. Tu não constrói o futuro em cima do nada, em cima da abstração, né? Tu só constrói futuro se tu tiver presente e tiver passado para te alicerçar e em frente. Então nós temos que recuperar a escola cidadã, nós temos que recuperar. Agora mesmo me convidaram para um seminário que vai ter na URGS sobre educação integral. Aí eu olhei os palestrantes, é uma discussão totalmente abstrata, uma discussão que não convidaram a experiência da Escola Cidadã para estar lá, não convidaram a experiência do Politécnico para estar lá, né? Quer dizer, então tem professores de todo o Brasil que vêm falar sobre educação integral no Rio Grande do Sul, sem nenhum link com as experiências concretas de resistência no Rio Grande do Sul, né? Então eu pensei, eu fui convidado para ir lá para assistir o seminário, nem fui convidado para fazer debate, né? Eu não tenho o que fazer lá, porque vou ouvir pessoas que vão pensar em voz alta sobre coisas que nós já experimentamos aqui, né? Então, a perda de memória é uma coisa muito séria, que a gente precisa, de fato, enfrentar. E claro, nem vou entrar na questão animal, concordo contigo com todas essas questões, né? Acho que já avançamos muito, né, na questão animal. Quer dizer, há uns anos atrás nem se falava na proteção do animal, né? E assim como o ser humano na escravidão era tratado como um animal, né? Só agora nós estamos resgatando nosso compromisso com o que foi o desastre da escravidão. Hoje nós também estamos criando essa consciência com a questão animal, mas eu acho que isso tem que ser incorporado à educação também, né? Porque o animal faz parte da vida nossa, da natureza, é um elo importante nosso com o mundo, com a natureza, com a vida. Então é isso, obrigado. Obrigado por passar também para o seu comentário. Não, eu só vou me despedir, porque eu já nos avisaram há
sei lá, muito tempo atrás, que terminou o tempo da sala, dizer que as questões são muito legais todas e eu tinha referido mesmo, embora a educação ambiental, hoje a gente tem uma política pública que tenha sempre o corte da educação, ela vira um atendimento despolitizado, as pessoas pedem a saúde no dia seguinte, né? Eu sou da área da educação física, então hoje a gente trabalha a promoção da saúde, nós vamos ter que aumentar a carga de remédios, assim como chegar numa nova moradia, sem discutir o ambiente onde estão chegando. Acho que a gente cometeu alguns erros também, a gente tirou muita árvore, né? Com alguns loteamentos, agora não vai me chamar a atenção. Então eu acho que a gente agregar o valor, o processo de conscientização, de educação, de reflexão, desligar o piloto automático, todas as intervenções de políticas públicas é fundamental, porque para essa dimensão do protagonismo, né? Senão as pessoas vão se acomodando e deixando os outros decidirem, pois é, tirou mais uma árvore, pois é. Não, eu acho que essa ideia, por isso, e fecho dizendo isso, o Zé já comentou, porque senão aqui eu vou estender muito a corda, por isso que a direita ataca muito a democracia. Ataca. Aqui em Porto Alegre, Zé fica pensando a memória, eu falei das bibliotecas, mas eles terminaram a eleição de diretores. Nós temos aqui um Fórum Social Mundial, convidou o mundo, porque a democracia estava necrosada no mundo, né? Democracia liberal, representativa, e a gente reinventou, viveu, alargou, e discutimos, e isso tem um valor tão atual. De propósito, o projeto é de 2019, né? Ele é super atual. E o debate da escola, eu tenho de deixar eles quietos, porque a ditadura militar fazia a sua escola. E ninguém questionava. A escola da ditadura militar era legítima, né? Era a escola que ensinava a obedecer sem discutir, era a escola que ensinava a competir, individualidade, individualismo, meritocracia, o valor do mérito, e a pátria com os seus símbolos sem discutir, a história oficial. Eu digo, mas agora, desculpem, mas agora eu disse para o Pascoal, agora nós estamos numa democracia. A escola tem que obedecer e ensinar, obedecer à Constituição, né? E ensinar a democracia. Né? E não é na teoria, é na prática. Inclusive, a democracia das espécies. Então, para responder a Elaine, Ayrton Krenak, não é, tem um irmão dele, acho que é irmão, que traz a ideia que a democracia tem que ser democracia das espécies. É uma dimensão que nós falamos aqui de outra maneira, mas é um conceito belíssimo. E ele é super atual. E a direita, ela quer acabar com a democracia porque Marilena Chauí diz, é a única ágora em que os direitos podem emergir, né? A democracia, a vivência democrática, o alargamento da participação. Veja, na saúde, o SUS é forte como é, porque assim, é controle social, a participação sempre nasceu, tá? Então, viva a democracia e viva a construção dessa democracia das espécies, né? Que é o que traz a consciência da Mãe Terra, essa consciência que nós somos todos das mesmas partículas, somos dos mesmos movimentos, somos ventos, nós somos onde mexeu, como mexeu conosco, enfim. E obrigada, Jonas, pelo convite, estava muito legal participar dessa reflexão hoje. Obrigado, professor José Clóvis Azevedo, também doutor em educação. E, por último, aqui, deixar um presente para vocês. Estamos na Feira do Livro, o último livro da patrona da feira, a 71ª, Marta Medeiros, um livro de poesias. Esperamos que temos um mundo com mais poesias, cada vez mais, que a vida seja poesia, não seja destruição. Essa foi a ideia da nossa reflexão hoje aqui. Obrigado pela presença de todos. E curtam a Feira do Livro, a feira mais antiga do Brasil, longeva, a mãe de todas as feiras. O Brasil, vocês sabem, tem mais de 300 feiras organizadas do livro, e a nossa, ela é numa praça, então é emblemática, no meio do verde. Viva a Feira do Livro, viva o conhecimento, viva a educação. Obrigado.